CNBB se manifesta contra o governo Bolsonaro e diz que o governo defende uma economia que mata. Alô pessoal, estamos de volta, eu sou o professor Djalma Cremonese, hoje segunda-feira, dia 27 de julho de 2020, e eu vou repercutir aqui neste vídeo uma carta que 152 bispos assinaram e dizem que Bolsonaro é incapaz de enfrentar a crise. Mas antes de repercutir a carta, nós vamos solicitar a cada uma, que se inscreva em nosso canal, ative as notificações para receber novos vídeos em seu canal também do YouTube. Aqui hoje, a partir das 18 horas, nós teremos 3 grandes aulas online, trabalhando a economia, a mídia e a política no contexto atual. Sempre a partir das 18 horas, nós temos aqui especialistas, cientistas sociais, cientistas das humanidades que repercutem e aprofundam em aulas aquilo que é mais relevante na sociedade, na política e da cultura do Brasil. Muito bem, vamos então repercutir agora aquilo que está hoje nas redes sociais. Uma carta com fortes críticas ao governo de Jair Bolsonaro foi assinada por 152 bispos, arcebispos e bispos eméritos do Brasil. Ela seria publicada ainda na quarta-feira, dia 22, mas foi suspensa até a análise mais profunda de um conselho permanente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, essa importante instituição ligada à Igreja Católica, que principalmente uma ala mais progressista sempre esteve do lado da justiça social, da igualdade e se contrapondo a qualquer tipo de opressão e violência. O texto chamado A Carta ao Povo de Deus foi obtido através da jornalista Mônica Bergamo na Folha de São Paulo, e no documento os bispos afirmam que o Brasil atravessa, sim, um dos momentos mais difíceis de sua história, vivendo, entre aspas, uma tempestade perfeita, uma crise sem precedentes na saúde e, entre aspas, um avassalador colapso na economia, com atenção sobre, entre aspas, fundamentos da República, provocado em grande medida pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança, diz a carta. E mais, analisando o cenário político sem paixões, percebemos claramente a incapacidade e a inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises, diz o texto. Então eu vou ler agora uma parte, pelo menos, do texto em que os bispos, 152 bispos assinaram, e diz mais ou menos assim: somos bispos da Igreja Católica de várias regiões do Brasil, em profunda comunhão com o Papa Francisco e seu magistério, em comunhão pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, que no exercício de sua missão evangelizadora sempre se coloca na defesa dos pequeninos, da justiça e da paz. Escrevemos essa carta ao povo de Deus, interpelados pela gravidade do momento em que vivemos, sensíveis ao Evangelho e à doutrina social da Igreja, como serviço a todos os que defendem ou desejam ver superada esta fase de tantas incertezas e tanto sofrimento do povo. Evangelizar é a missão própria da Igreja, herdada de Jesus. Ela tem como consciência de que evangelizar é tornar o reino de Deus presente aqui no mundo. Alegria do Evangelho 176. Temos clareza de que a proposta do Evangelho não consiste só numa relação pessoal com Deus. A nossa resposta de amor não deveria ser entendida como uma mera soma de pequenos gestos pessoais a favor de alguns indivíduos necessitados, mas uma série de ações destinadas apenas a tranquilizar a consciência. A proposta é o reino de Deus. Lucas 4:43 e Mateus 6:33.
Nasce daí a compreensão de que o reino de Deus é dom, é compromisso, é meta. E nesse horizonte que nos posicionamos frente à atual realidade do Brasil, não temos interesses partidários, econômicos, ideológicos ou de qualquer outra natureza. Nosso único interesse é o reino de Deus, presente em nossa história na medida em que avançamos na construção de uma sociedade estruturalmente justa, fraterna e solidária, como uma civilização do amor. O Brasil atravessa um dos períodos mais difíceis de sua história, comparados a uma tempestade perfeita que dolorosamente precisa ser atravessada. A causa dessas tempestades é a combinação de uma crise de saúde sem precedentes, com um avassalador colapso da economia e com a tensão que se abate sobre os fundamentos da República, provocada em grande medida pelo presidente da República e outros setores da sociedade, resultando numa profunda crise política e de governança. Esse cenário perigoso de impasses que coloca o nosso país à prova exige de suas instituições, de líderes e organizações civis, muito mais diálogo do que discursos ideológicos fechados. Somos convocados, diz a carta, a apresentar propostas e pactos objetivos com vistas à superação dos grandes desafios em favor da vida, principalmente dos segmentos mais vulneráveis e excluídos nessa sociedade estruturalmente desigual, injusta e violenta. Essa realidade não comporta indiferença. É dever de quem se coloca na defesa da vida posicionar-se claramente em relação a esse cenário. As escolhas políticas que nos trouxeram até aqui e a narrativa que propõe a complacência frente aos desmandos do governo federal não justificam a inércia e a omissão no combate às mazelas que se abateram sobre o povo brasileiro. Mazelas que se abatem também sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os da Mãe Terra. Diz o texto, não podemos pretender ser saudáveis no mundo que está doente. As feridas causadas à nossa Mãe Terra sangram também a nós, diz o Papa a carta ao presidente da Colômbia por ocasião do Dia Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho de 2020. Todas as pessoas, ou todos, pessoas e instituições, seremos julgados pelas ações ou omissões nesse momento tão grave e desafiador. Assistimos sistematicamente a discursos anticientíficos que tentam naturalizar ou normalizar o flagelo de milhares de mortes pela Covid-19, tratando-o como um fruto do acaso ou do castigo divino. O caos socioeconômico que se avizinha com o desemprego e a carestia que são projetados para os próximos meses e os conchavos políticos que visam a manutenção do poder a qualquer preço. Esse discurso não se baseia nos princípios éticos e morais, tampouco suporta ser confrontados com a tradição e a doutrina social da Igreja no seguimento àquele que veio, entre aspas, para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Analisando o cenário político sem paixões, percebemos claramente a incapacidade e a inabilidade do governo federal em enfrentar essas crises. As reformas trabalhistas e previdenciárias, tidas como para melhorar a vida dos mais pobres, mostraram-se como armadilhas que precarizam ainda mais a vida do povo. É verdade que o Brasil necessita de medidas e reformas sérias, mas não como as que foram feitas, cujos resultados pioraram a vida dos pobres, desprotegeram vulneráveis, liberaram o uso de agrotóxicos antiproibidos, afrouxaram o controle do desmatamento e, por isso, não favoreceram o bem comum e a paz social. É insustentável uma economia que insiste no neoliberalismo,
que privilegia o monopólio de pequenos grupos poderosos em detrimento da grande maioria da população. O sistema atual do governo não coloca no centro a pessoa humana e o bem de todos, mas a defesa intransigente dos interesses de uma, entre aspas, economia que mata. Centrada no mercado e no lucro a qualquer preço, convivemos assim com a incapacidade e a incompetência do governo federal para coordenar suas ações, agravadas pelo fato de ele se colocar contra a ciência, contra os estados e municípios, contra poderes da República, por se aproximar do totalitarismo e utilizar de expedientes condenáveis como apoio e estímulo a atos contra a democracia, a flexibilização das leis do trânsito e do uso de armas de fogo pela população, e das leis do trânsito e o recurso à prática de suspeitas ações de comunicação, como as notícias falsas, que mobilizam uma massa de seguidores radicais. O desprezo pela educação, cultura, saúde e pela diplomacia também nos estarrece. Esse desprezo é visível nas demonstrações de raiva pela educação pública, no apelo a ideias obscurantistas, na escolha da educação como inimiga, nos sucessivos e grosseiros erros na escolha dos ministros da educação e do meio ambiente e do secretariado ou da secretário da cultura, no desconhecimento e depreciação dos processos pedagógicos e de importantes pensadores do Brasil, na repugnância pela consciência crítica e pela liberdade de pensamento e de imprensa, na desqualificação das relações diplomáticas com vários países, na indiferença pelo fato de o Brasil ocupar um dos primeiros lugares no número de infectados e mortos pela pandemia, sem sequer ter um ministro titular do Ministério da Saúde, na desnecessária tensão com outros entes da República, na coordenação do enfrentamento da pandemia, na falta de sensibilidade para com os familiares dos mortos, pelo novo coronavírus e pelos profissionais da saúde que estão adoecendo nos esforços para salvar vidas. No plano econômico, o ministro da Economia desdenha dos pequenos empresários, responsável pela maioria dos empregos do país, privilegiando apenas grandes grupos econômicos, concentradores de renda e os grupos financeiros que nada produzem. A recessão que nos assombra pode fazer o número de desempregados ultrapassar a 20 milhões. Há uma brutal descontinuidade da destinação de recursos para as políticas públicas no campo da alimentação, da educação, moradia e na geração de renda. Fechando os olhos aos apelos de entidades nacionais e internacionais, o governo federal demonstra omissão, apatia e rechaço pelos mais pobres e vulneráveis da sociedade, quais sejam as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, as populações das periferias urbanas, dos cortiços e o povo que vive nas ruas, aos milhares em todo o país. Estes são os mais antigos, ou melhor, são os mais atingidos pela pandemia do novo coronavírus e, lamentavelmente, não vislumbram medidas efetivas que o levem a ter esperança de superar crises sanitárias e economia que lhes são impostas de forma cruel. O presidente da República, há poucos dias, no plano emergencial para enfrentamento à Covid-19, aprovado no Legislativo Federal, sob o argumento de não haver previsão orçamentária, dentre outros pontos, vetou o acesso à água potável, material de higiene, oferta de leitos hospitalares e de terapia intensiva, de ventiladores e máquinas de oxigenação sanguíneas nos territórios indígenas, de quilombolas
e de comunidades tradicionais. Até a religião é utilizada para manipular sentimentos e crenças, provocar divisões, difundir o ódio, criar tensões entre igrejas e seus líderes. Ressalta-se o quanto é perniciosa toda associação entre religião e poder no Estado laico, especialmente a associação entre grupos religiosos fundamentalistas e a manutenção do poder autoritário. Como não ficarmos indignados diante do uso do nome de Deus e de sua santa palavra, misturados a falas e posturas preconceituosas que incitam ao ódio ao invés de pregar ao amor para legitimar práticas que não condizem com o reino de Deus e sua justiça? O momento é de unidade no respeito à pluralidade. Por isso, propomos um amplo diálogo nacional que envolva humanistas, os comprometidos com a democracia, movimentos sociais, homens e mulheres de boa vontade, para que sejam restabelecidos o respeito à Constituição Federal e ao Estado Democrático de Direito, com ética na política, com transparência das informações aos gastos públicos, com uma economia que vise ao bem comum, como justiça socioambiental, como, entre aspas, terra, teto e trabalho, com alegria e proteção da família, com educação e saúde integrais e de qualidade para todos. Estamos comprometidos com o recente Pactos pela Vida e pelo Brasil da CNBB e entidades da sociedade civil brasileira e em sintonia com com a nova economia de Francisco e Clara, bem como unimos-nos aos movimentos eclesiais e populares que buscam novas e urgentes alternativas para o Brasil. Neste tempo de pandemia que nos obriga ao distanciamento social e nos ensina um novo normal, estamos descobrindo nossas caras e famílias como nossa igreja doméstica, um espaço do encontro com Deus e com os irmãos. É sobretudo nesse ambiente que deve brilhar a luz do Evangelho, que nos faz compreender que este tempo não é para a indiferença, para egoísmos, para divisões, nem para o esquecimento. Desperta-nos, portanto, do sono que nos imobiliza e nos faz mero espectadores da realidade de milhares de mortes e da violência que nos assolam. Como o apóstolo São Paulo alertam que, abre aspas, a noite vai avançando e o dia se aproxima. Rejeitemos as obras das trevas e vistamos a armadura da luz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. O Senhor volte para vós o seu olhar e vos dê a sua santa paz. Números, capítulo 6, versículos 24 a 26. Encerra-se a carta de 152 bispos, arcebispos, eméritos da comunidade católica do Brasil frente à triste realidade. Que esse texto possa ser ouvido e lido por todas as pessoas de boa vontade, aquelas pessoas que defendem a justiça social, defendem a vida, defendem a democracia, defendem uma economia justa. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Abraços, até logo mais.